Olá! Hoje vamos falar sobre a camada de enlace. Primeiramente, devemos relembrar o modelo de camadas. Essas são as 5 camadas do modelo TCP/IP, ou as 7 camadas do modelo SI. Em ambos os casos, a camada de enlace é a segunda camada, por mais que algumas vezes no modelo TCP/IP ela pode ser representada junto da camada física como uma só camada. É importante observar que ela está muito próxima à camada física, sendo assim a última parte lógica do modelo. Ou seja, após passar pela camada de enlace, os dados irão diretos para o meio físico, não tendo mais nada a ser adicionado com relação à informação. Para compreendermos melhor a camada de enlace, vamos começar com um exemplo. Neste esquema, o computador A precisa mandar uma mensagem para o computador B. Para isso, ele teria que enviar dados por essa rota. Mas qual o papel da camada de enlace nesse processo de envio de dados? Bem, na realidade, a camada de enlace não sabe qual a origem do pacote, qual o seu destino final e muito menos seu conteúdo. Sua função será simplesmente garantir que cada um dos trechos do caminho ocorra corretamente, e a informação passe entre dois pontos vizinhos a cada vez que ela sair de uma máquina. Ou seja, nessa situação do exemplo, o primeiro papel seria garantir que os dados saiam do computador A e cheguem no roteador 1. Em seguida, ela deverá garantir que vá do roteador 1 até o roteador 2, e assim por diante. É importante deixar claro que a rota do pacote não depende da camada de enlace. Ela não decide qual o próximo ponto para qual os dados devem ir, ela apenas recebe a informação de qual é esse próximo ponto e garante que os dados cheguem até lá corretamente. Dessa forma, podemos fazer uma comparação. Suponhamos que, ao invés de uma informação na internet, estejamos falando do João, um morador de Itaquera que estuda na USP Leste. Para ir à escola, João primeiro decide o melhor trajeto. Ele então conclui que deve ir a pé até a estação de Itaquera, pegar a linha 3 até a estação Tatuapé, e de lá, pegar a linha 12 no sentido Calmon-Viana, até a estação do USP Leste. O trajeto tem várias partes distintas para conseguir chegar ao final. Neste caso, a camada de enlace atuaria em cada um desses caminhos separadamente. Ela não está presente no processo de procurar o melhor caminho para o João, por exemplo, mas apenas garantir que, com esse caminho já traçado, cada uma das partes ocorra com segurança. Sendo assim, seu papel seria assegurar que João não durma no metrô e acabe perdendo a estação que precisava descer, por exemplo, ou que na parte a pé do caminho, João tente ir por um lugar seguro. Bem, agora que sabemos qual a área de atuação da camada de enlace, vamos entender melhor o que ela realmente faz. Sabemos que ela deve garantir que cada caminho entre dois pontos adjacentes ocorra corretamente, mas como isso ocorre? Para explicar melhor, vamos dividir em tópicos. Primeiro, vem o endereçamento de enlace. Todo computador possui um endereço MAC, que é a sigla de Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, em português. É uma sequência de números escritos de forma hexadecimal. Em teoria, o endereço MAC é um valor único para cada computador, gravado diretamente no hardware, e não pode ser alterado. Por isso tem o nome de endereço físico. Como faz parte da camada de enlace, podemos assumir que ele trabalha entre pontos adjacentes. O papel principal do endereço MAC é indicar onde se localiza fisicamente uma máquina vizinha, ou seja, qual saída leva até ela. Para exemplificar, vamos voltar ao início do vídeo. Lembra que o computador A precisava mandar uma mensagem para o computador B? Em algum momento, essas informações irão passar pelo roteador 3, e este sabe, por meios relacionados a outras camadas, que ele deve mandar essa informação para o computador B. Entretanto, só saber isso não diz exatamente o que ele deve fazer com os dados. Para isso, ele também deve saber qual de suas saídas, ou seja, qual dos cabos conectados a ele na rede local leva ao computador B. E é para isso que serve o endereço MAC, mostrando ao roteador 3 qual saída deverá ser utilizada. Também é importante falar do compartilhamento de um meio físico. Vamos supor que existam vários computadores numa rede local que mandam informações por um mesmo meio físico. Isso pode acarretar em alguns problemas. Se dois computadores decidem mandar uma mensagem ao mesmo tempo, isso poderia gerar uma interferência e acarretar na perda de ambas as mensagens. É como estar tendo uma conversa em uma sala e duas pessoas decidirem falar ao mesmo tempo.
Caso ambas falem juntas, é difícil de entender qualquer uma das duas. A camada de enlace também é responsável por garantir que isso não ocorra. Há alguns jeitos diferentes de fazer isso, mas não vamos entrar em tantos detalhes agora. Outro tópico a ser citado é o controle de fluxo. Sabe quando em uma aula, às vezes a professora ou o professor se empolga, dá uma acelerada e acabamos perdidos na matéria? O mesmo pode acontecer com computadores. E é função da camada de enlace também garantir que na comunicação entre duas máquinas, uma delas não envie informações demais, fazendo que a máquina receptora não consiga processar a tempo. Para prevenir esse tipo de comportamento, geralmente são usadas mensagens de controle. É como se um computador pedisse ao outro para esperar um pouco para mandar mais informações, pois ainda está processando as que já foram recebidas. Por último, mas não menos importante, está a detecção e correção de erros. Às vezes, quando uma máquina envia mensagens a outra, podem ocorrer erros no meio do caminho, como uma interferência elétrica, por exemplo. Isso pode corromper a mensagem, fazendo com que ela chegue errada ao seu destino. Quando estamos falando de duas máquinas vizinhas, é função da camada de enlace perceber que a mensagem que chegou a um computador está errada, e se possível, corrigi-la. Então vamos relembrar. A camada de enlace cuida da conexão entre dois dispositivos adjacentes, garantindo que a troca de dados entre eles ocorra sem erros. Ademais, provém o endereçamento físico utilizado entre máquinas vizinhas, garante que vários dispositivos compartilhando o mesmo meio físico numa rede local não mandarão mensagens ao mesmo tempo, e também que uma máquina não irá enviar informações demais de uma só vez, além de garantir a qualidade da informação. Obrigado pela atenção, espero que você tenha aprendido bastante sobre a camada de enlace nesse vídeo. Até a próxima!